Olá, meus irmãos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas desde já, muito obrigado pela sua presença no canal. Que essa palavra, uma vez mais, venha a ser uma palavra que edifica para a sua vida. Amém? Antes de qualquer coisa, nós estamos em um lugar bem movimentado, tá bom? Nós não estamos no estúdio, então talvez haja alguns barulhos externos, alguns acontecimentos externos. Tem bastante obra aqui em volta. Nós estamos praticamente já quase no horário de almoço, então talvez tenha bastante barulhos externos, tá bom? Mas se houver alguns barulhos externos aí, eu gostaria de que você não desse atenção, não desse importância a eles, tá bom? Mas sim a palavra do Senhor que será pregada para você aqui nessa manhã, tá bom? Que uma vez mais a palavra do Senhor te abençoe e vem comigo porque nós precisamos observar que há uma característica da igreja que nos dias atuais, eu não quero também ser egoísta e ruim demais, né? Não quero ser uma pessoa injusta e generalizar, mas grande parte da igreja nos dias atuais tem perdido uma característica que é própria da igreja e que precisa estar ativa. Que característica que é essa? A característica que eu estou falando, a característica da igreja, a qual eu me refiro é o amor pela obra e por aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor. E eu quero utilizar o texto de 2 Samuel, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 11, né? Eu quero ler com você 2 Samuel, capítulo 11 e versículo de número 11. E nós já vamos ver que característica é essa da igreja que está nos dias atuais, pouco a pouco, desaparecendo. Como eu disse, não vou ser injusto e generalizar. Não são todas as igrejas, lembrando que a igreja sou eu e você. Deus não habita, biblicamente falando, em templo feito pelas mãos do homem, tá? Então a igreja a qual eu me refiro sou eu e a igreja é você, tá bom? Então, em nome de Jesus Cristo, preste atenção na palavra do Senhor e que essa palavra uma vez mais seja de bênção para a tua vida. Vamos ler então a palavra do Senhor e ver que característica, enfim, é essa da qual nós estamos falando? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficarão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer, beber e para deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela tua alma não farei tal coisa. Aos olhos de quem é um leitor desatento, talvez passe desapercebido essa característica da qual nós estamos falando. Mas para um leitor aplicado, um leitor que ora antes de ler e que ao invés de ler apenas também medita, você vai observar que na pessoa deste homem chamado Urias, há uma característica da igreja que nos dias atuais não são todos, como eu já disse mais uma vez, mas muitos no meio de nós estão perdendo essa característica, que é o amor pela obra de Deus e o amor por quem faz a obra do Senhor. Querido, nós estamos vivendo dias em que os grandes nos ensinam a depender de Deus, mas estão dependendo de nós, não é verdade? Eu não quero me referir à placa de igreja, nem à denominação, também não quero citar nomes porque seria falta de ética, digamos assim, mas no meio de nós existem muitas pessoas que nos exortam a depender de Deus. Eles digam: olha, aprenda a depender de Deus, aprenda a usar a sua fé. Mas quando eles precisam de alguma coisa, eles não usam a fé deles, eles não aprendem a depender de Deus e eles nos procuram, não é verdade? Mas tudo bem, esse não é o assunto, mas o que eu gostaria de que você tivesse uma consciência é de que o amor pela obra e o amor por quem faz a obra precisa estar ativo no meio de nós. Davi, no versículo de número 2, ao invés de estar no campo de batalha com o seu exército, com o seu povo, ele prefere ficar em seu palácio. E segundo o versículo de número 3 de 2 Samuel 11, ele vai acordar, segundo os estudos teológicos, entre 2h30 e 3 horas da tarde. Então, um homem que deveria de estar na peleja, um homem que deveria de estar na guerra com seus servos, estava dormindo. Resumindo, enquanto muitos estavam morrendo no campo de batalha, Davi, o grande, estava dormindo, estava em uma zona de conforto e ocioso. E, infelizmente, por estar ocioso, Davi vai cobiçar a mulher de seu oficial
um dos seus oficiais mais fiéis, que é Urias, e vai adulterar com ela. E uma vez que essa mulher, Betseba, vai relatar ao rei Davi que está grávida, Davi, para esconder o seu adultério, para tentar esconder do homem o seu pecado, não é? Ele vai chamar o seu oficial Urias, que estava no campo de batalha, vai trazê-lo até o seu palácio e vai incentivá-lo a ir para sua casa e deitar com a sua esposa, para que essa gravidez fosse imputada a ele, para que ele, aos olhos dele e do povo, fosse o pai da criança que seria gerada. Mas Urias tinha um amor tão grande pelo seu povo e uma devoção, digamos assim, né, um apreço, melhor dito, tão grande pelo seu rei, que ele vai falar: como posso eu estar na minha casa, deitando com a minha mulher, descansando, enquanto Joabe, o meu senhor, os servos do seu senhor, do meu senhor, e todo Judá estão na guerra, pelejando. E em primeiro lugar ele ainda vai dizer que a arca do Senhor, a presença do Senhor também estava no campo de batalha. Então Urias estava dizendo: como posso eu estar aqui à vontade, se a presença do Senhor, se os servos do meu Senhor, se os meus amigos, os meus irmãos estão no campo de batalha? Quantas pessoas estão morrendo enquanto nós estamos deitados, nós estamos em uma zona de conforto, nós estamos ociosos? Nós precisamos entender que uma das características principais e primordiais da igreja é o amor pela obra de Deus e por quem faz a obra do Senhor. Nós precisamos nos preocupar com aqueles que estão no campo de batalha. Como eu disse mais uma vez, eu gostaria de citar: quantas pessoas estão nos ensinando a depender de Deus, mas quando precisam de alguma coisa eles querem depender de nós. Na verdade, que nós possamos, irmãos, olhar para a nossa volta e ver que, comparado a muitos missionários, a muitos irmãos em Cristo que estão em todo o mundo, nós estamos em um palácio, com o direito, digamos assim, de acordar na hora que quisermos, de dormir até tarde. Na verdade, estamos em relação a outras pessoas, muitas das vezes ociosos. Enquanto muitas pessoas estão morrendo no campo de batalha, muitos de nós estão adormecidos, perdendo o amor por aqueles que estão na peleja, justamente pelos nossos interesses. Qual é os interesses da igreja? A igreja, irmãos, eu posso citar de vários: 3. Primeiro, apregoar a palavra do reino de Deus. Segundo, salvar almas. E terceiro, vencer o inimigo, né? Porque afinal de contas nós temos o nosso adversário que está o tempo todo lutando contra nós. Nós temos o dever de apregoar a palavra e, por intermédio de apregoar a palavra, salvar e alcançar as almas. Não é verdade? Então, quantas pessoas estão pregando a palavra, ganhando almas, lutando contra o adversário, que são os nossos interesses, enquanto nós estamos aqui ociosos, parados e adormecidos? Eu me coloco no meio desses tais, porque quantas das vezes eu estive adormecido, eu estive acomodado, enquanto muitos de meus irmãos em Cristo Jesus estão perdendo a sua vida por amor à obra e por amor a quem faz a obra do Senhor. Que nós possamos colocar a mão na nossa consciência e entender que precisamos ter mais amor pela obra e menos amor pelo dinheiro. Nos dias atuais o dinheiro está mandando praticamente em tudo, mas eu glorifico o nome do Senhor porque o dinheiro não manda na igreja de Deus. A igreja de Deus, ela precisa sim de dinheiro para se manter, mas ela não é dependente do dinheiro, ela é dependente de Deus, porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Precisamos entender que nós temos que parar um pouco de dar valor para o comodismo, para o luxo, para uma grande casa, carros caríssimos, joias caríssimas, ternos caríssimos, maquiagem, esse tipo de coisa que traz um certo regozijo na nossa carne, para nos preocupar um pouco mais com aquilo que trará regozijo para a nossa alma, não é verdade? Quantos pastores estão vivendo uma vida de luxo, enquanto os seus servos estão vivendo uma vida no lixo, não é verdade? Numa forma bem radical de se falar, uma forma bem grossa de se falar. Quantos pastores estão no luxo, enquanto os seus menores estão quase no lixo, digamos assim, não é verdade? Então que nós possamos nos preocupar mais com a obra do Senhor, nos preocupar mais com quem faz a obra do Senhor. Eu preciso advertir você que esse amor, essa característica é uma característica da igreja que precisa estar presente. Isso é o que está faltando nos dias atuais.
mais amor pela obra e mais amor por quem está fazendo a obra. Amém? Que Deus possa te abençoar uma vez mais com essa palavra, que essa palavra seja uma palavra que edifique para a sua vida e que se você, irmãos, quer de fato ver a obra crescer, ver a obra frutificar, ver a obra do Senhor prosperar, faça parte dessa peleja, esteja nessa batalha. Não seja como Davi, que ao invés de estar na batalha com o seu povo, preferiu ficar adormecido em uma zona de conforto ocioso. Para encerrar aqui a minha participação, no livro de Judas, capítulo de número 1, Judas vai advertir que está ansioso para pregar acerca da salvação, mas antes precisa advertir que os irmãos precisam fazer parte da peleja pela fé, da luta pela fé, da guerra pela fé. Então nós precisamos, irmãos, nos preocupar com a nossa salvação, mas a fé sem obra, ela é morta, não é verdade? Precisamos também trabalhar na obra do Senhor, não buscar apenas a nossa salvação individual como ela é, mas também buscar pelos nossos irmãos, buscar salvar vidas, arrecadar almas para o reino de Deus, pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, nos preocupar um pouco mais com quem faz a obra e com quem está envolvido na obra do Senhor, que nunca foi fácil de se fazer. Quantas pessoas estão morrendo enquanto eu e você estamos em uma zona de conformismo, estamos descansando, dormindo até tarde, ociosos. Amém? Que uma vez mais você possa olhar para essa palavra, fazer uma autoanálise de si mesmo e ver como está a sua posição diante da situação que estamos vivendo. Estamos vivenciando dias difíceis, estamos vivenciando as últimas horas da igreja na terra e precisamos que você abra os seus olhos para essa verdade de Deus. Você precisa amar mais a obra e, acima de todas as coisas, Deus, porque Deus, irmãos, é aquele que nos dará força para fazer a obra do Senhor. Ame mais a obra, ame mais os que fazem a obra, se preocupe mais com o seu rebanho, pastor, se preocupe mais com a sua igreja, pastor, se preocupe menos com o seu luxo e mais com a necessidade daqueles que estão abaixo de você de uma forma hierárquica, digamos assim. Se preocupe mais com aqueles que estão abaixo de você, porque eles também são servos de Deus e independente de quem eles sejam, eles também têm sentimento, eles também cansam, eles também têm fadiga, eles também choram e sofrem fazendo essa obra que outrora talvez o Senhor também já tenha feito e hoje, quem sabe, esteja como Davi, que enquanto muitos estão dormindo, muitos estão, melhor dito, morrendo, você está dormindo, muitos estão perdendo a sua vida, você está em uma zona de conformismo, uma zona de conforto, vivendo no luxo, enquanto muitos que estão na obra do Senhor estão padecendo necessidades. Amém? Abre os teus olhos e que essa palavra uma vez mais te abençoe em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Roger Oliveira e este foi uma vez mais o Palavra que Edifica no momento direcionados pela palavra. Amém?